pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do Portal EAD para mais uma videoaula do curso Crie Planilhas Profissionais no Excel 2016 do zero, que você encontra 100% gratuito aqui no Portal EAD. Basta se cadastrar aqui na parte de cima, clicar aqui no curso de Excel, clicar aqui em fazer o curso. Na aula passada nós vimos aqui como proteger planilhas, na aula 12, e na aula de hoje, na aula 13, nós vamos aprender gráficos. Vamos lá? Então, abrir a planilha que você encontra lá no portal, capítulo 13, Excel aqui. Vou vir aqui para a planilha modelo 1, que é a primeira planilha. Só que para que você tenha o modelo para teste, eu vou copiar essa planilha segurando o Ctrl, clicando, segurando e arrastando aqui para o lado. Então, ele criou o modelo 2. Vou fazer a mesma coisa com as demais planilhas aqui, para que você fique com uma versão inalterada do arquivo para poder estudar e treinar tudo que você vai ver na aula agora. Vou dar um salvar aqui e voltar aqui para modelo 1. Então imagina aqui que eu tenho dados aleatórios aqui, ó, 10, 15, 25, 40, 35 e 50, e eu quero fazer um gráfico com esses valores. Qual é o primeiro passo para montar um gráfico? Selecionar os valores que eu quero fazer o gráfico. Vou começar com algo bem simples, lembrando o conceito de gráfico. Gráfico não é nada mais, nada menos que exibir de uma maneira gráfica, ou seja, através de um desenho, de uma ilustração, números. Então eu vou representar esses números de uma maneira que seja de fácil compreensão. Se você montar um gráfico e não ficar de fácil compreensão, é melhor você escolher um outro modelo, que a ideia de gráfico é o quê? Que a pessoa bata o olho e entenda estes números aqui. Então eu vou vir aqui no menu inserir, e quando eu venho aqui inserir, eu tenho as opções de gráficos aqui. Ó, eu tenho um item chamado gráficos recomendados, vou dar um clique nele aqui de cara, ó, puff. E ele automaticamente me mostra aqui, ó, o inserir gráfico. Ele me tem algumas opções aqui, ó, gráficos em colunas, gráficos em barras, gráfico de linha, gráfico de pizza e o gráfico de Pareto. Aqui ele me deu algumas opções, existem outras opções no Excel. Vou escolher, por exemplo, aqui esse gráfico, um gráfico de colunas, e vou dar um OK. O gráfico se comporta aqui como se fosse uma figura. Eu posso clicar, segurar e arrastar para movimentar ele livremente na minha planilha. Eu posso redimensionar, vindo com a setinha aqui até virar uma setinha para um lado e para o outro, e aumentar ou diminuir. Por exemplo, vou colocar esse meu gráfico aqui e vou aumentar um pouquinho o seu tamanho. Só para que fique visualmente mais agradável aqui a presença do gráfico junto com a minha planilha aqui, o que eu vou fazer de interessante? Eu vou vir aqui no menu exibir e vou tirar esse cara aqui, ó, linhas de grade, para que essas linhas que não vão ser impressas, linhas cinzas, saiam da planilha para me visualizar melhor aqui. Então vou tirar um recurso, lembrando que olha como ficou legal. E se eu quiser colocar de novo, basta clicar aqui novamente. Então tirei linhas de grade, vou clicar novamente aqui no meu gráfico. Olha que interessante, ele fez uma barra aqui para o primeiro valor, representando 10, uma outra barra aqui para o segundo valor, representando 15, olha que a escala, o eixo X e Y aqui, né? E assim por diante. E esse gráfico ele é vivo. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos imaginar aqui que em vez de 10, esse número aqui fosse um 35. Então eu digitei 35, vou dar um Enter. Olha que legal, automaticamente ele fez a barra aqui crescer. Ah, esse 50 não é 50, é 100. Vou dar um Enter. Nota que automaticamente ele colocou o gráfico aqui numa escala diferente. Ó, agora vai até 120 aqui. Vou colocar aqui, não, termina com 5. Automaticamente ele redesenhou aqui para mim, mudou as escalas. Então o gráfico é vivo, ele funciona baseado nos números aqui, muito similar ao que acontece com as fórmulas. Eu posso trabalhar aqui com um gráfico, por exemplo, se eu clicar aqui no título do gráfico, eu posso colocar um título. Eu posso também trabalhar com a formatação. Quando eu clico no gráfico, aparece uma ferramenta aqui em cima, uma ferramenta de gráfico. Eu vou tirar o tique para você ver, ó, não tem nada aqui na parte de cima. Cliquei no gráfico, aparece aqui, ó, ferramenta de gráfico. E eu tenho designer e formatar. Vamos trabalhar aqui com designer. Então aqui em designer eu tenho essa caixa aqui logo de cara, onde eu posso dar um clique aqui e escolher um desses formatos pré-definidos do Excel. São todos aqui muito bem trabalhados, vai depender do seu gosto. Conforme eu passo o mouse em cima, ó, você pode visualizar lá no gráfico que ele já vai te dando uma ideia de como ele vai ficar. Então notem um modelo mais interessante que o outro aqui. Vou escolher, por exemplo, um aqui que eu achei que ficou bem legal, esse aqui com sombra, ó, cliquei, tá aí o meu gráfico
feito em segundos no Excel. Vamos aqui para um outro exemplo. Eu vou clicar aqui no gráfico novamente, vou lá em Designer, e aqui, por exemplo, eu posso clicar em alterar cores. Escolher uma cor diferente, eu não gostei do azul, vou passando o mouse, e ele vai me dando uma ideia aqui. Vou usar esse laranja aqui, por exemplo. Vou continuar trabalhando com outros exemplos aqui, vou para a planilha agora Professor Ramos. Lembrando que eu deixei a planilha modelo 2 para você trabalhar aqui. Vamos lá para a planilha Professor Ramos. Agora eu tenho algo diferente nessa minha planilha, por quê? Eu tenho uma relação de datas com números. Isso aqui pode ser, por exemplo, quantidade produzida, ou faturamento de uma empresa em determinada data, quantidade vendida, entre outros itens aqui. Então, aqui nesse caso eu acesso ao site, eu vou selecionar aqui toda a minha planilha, vou vir aqui em inserir, eu posso vir aqui em gráficos recomendados, e ele me deu 4 modelos possíveis de gráficos aqui, ou eu posso selecionar aqui, nessas ferramentas aqui, por exemplo, gráficos de coluna, gráficos de explosão solar, trimap, gráficos de cascata, gráficos de linha 2D, linha 3D, área 3D, histograma, combinação, pizza 3D e rosca, dispersão e bolhas, e superfície. Então, por exemplo, aqui no caso desse gráfico, eu vou escolher aqui para ser um gráfico de colunas e vou pedir aqui entre barras e colunas. Eu posso passar o mouse e ter uma ideia de como vai ficar o meu gráfico. Eu vou escolher esse daqui 3D, eu vou passando o mouse para ter uma ideia do que me interessa. Gostei desse aqui, barras 2D, e tem o gráfico. Vou aumentar, vou arrastar para cá. O que aconteceu nesse gráfico de diferente do outro? Esse, como eu tenho uma informação para um eixo, uma informação para o outro, ele automaticamente colocou aqui num eixo os valores que vão corresponder a esses valores aqui, e no outro eixo as datas que vão corresponder a essas datas. Se você olhar no primeiro gráfico, eu não tinha relação, então ele colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque eu só tinha números digitados. Aqui no Professor Ramos eu tenho uma relação de data com valor, então ele criou de um lado os valores, do outro eixo as datas. Eu posso trabalhar com o gráfico da mesma forma, vindo aqui em Designer e mudando o design do gráfico. Existem várias opções. Vou escolher essa, por exemplo, mais clean. Posso alterar as cores aqui também. Vou fazer um gráfico verdinho aqui do Parmeira. Vou aumentar um pouquinho mais. Movimentar aqui para o canto. Vou tirar as linhas aqui para você visualizar melhor o gráfico. Então vou vir aqui exibir. E vou tirar aqui linhas de grade. Vou voltar para a ferramenta de designer do gráfico. E aqui também eu posso, por exemplo, não gostei muito desse tipo de gráfico. Eu posso vir aqui e alterar tipo do gráfico. Cliquei aqui e posso escolher um gráfico diferente. Por exemplo, vou escolher assim, ok. Não gostei. Alterar tipo de gráfico. Vou escolher um gráfico de barras, eu quero deitado, então vou querer assim. E modificar o meu tipo de gráfico. Nota que agora aqui os valores ficaram aqui, enquanto a palavra Professor Ramos, o título ficou aqui, e os valores aqui embaixo. Vou continuar aqui numa outra planilha. Então vou vir aqui na planilha eleições. Esse é um gráfico bem conhecido. O importante desse tipo de gráfico é que quando eu somar essas colunas, aqui embaixo me dê exatamente 100%. Então vou tirar a prova aqui para ver se está certinho. 100% no primeiro. Opa, tinha uma errada aqui, 99. Eu não posso. Essa soma tem que dar sempre o quê? 100%. Então vou aumentar o outros aqui para 3%. Agora sim, vou apagar esses meus dados. Vou corrigir aqui o eleições 2 também aqui, para você ficar com o gráfico certinho. Vou voltar para eleições 1 e vou fazer agora esse gráfico pesquisa eleições para presidente. Esse gráfico eu vou selecionar todos os valores aqui. Vou lá na ferramenta inserir. Aqui eu posso usar gráficos recomendados ou escolher o meu tipo de gráfico. A gente já aprendeu isso. Vou aqui em gráficos recomendados e não tem. Vou escolher aqui, esse tipo aqui, que é o gráfico de linha, que é o mais comum para eleições, e vou dar um OK. Vou aumentar um pouquinho o gráfico aqui, vou colocar ele aqui do lado. Ele não reconheceu o título do gráfico aqui, então vou clicar 2 vezes aqui e colocar eleições 2018.
E olha como é que ele ficou. Aqui tá, ó, os candidatos. Então, a Dilma é esse candidato azul aqui. O Serra é esse candidato vermelho aqui. A Marina é esse candidato. As porcentagens de intenção de voto aqui. E os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, ele leu o gráfico aqui, ó. Os candidatos. Nota que se eu mudar aqui o candidato, não é a Dilma. O candidato aqui é o Leandro. Automaticamente lá no gráfico ele mudou para Leandro. Não é janeiro, fevereiro, março, abril. É junho. Vou arrastar aqui, né? Automaticamente ele mudou os meses aqui. A projeção não é essa. Aqui não vai ser o Serra. Vai ser o Bolsonaro. E aqui no final, eu vou inverter isso aqui. Vai ser 54 aqui. 38 aqui. Então, olha lá que interessante, conforme eu mudo os números, automaticamente ele redesenha o gráfico aqui para mim. Eu vou tirar também aqui as linhas de grade, então eu vou vir aqui, exibir, tirar aqui um tique linhas de grade, ficar mais clear na minha planilha. Então tá aí a planilha de eleições aqui, o gráfico. Vamos agora para a planilha cerveja. Então aqui eu tenho o mercado das cervejas nacionais de 2008, 2009, 2010, 2011. Vou fazer aquela prova real para ver se está batendo 100% com autossoma. Vou selecionar só as porcentagens, vou arrastar. Então, beleza, tá tudo certinho. E agora eu vou fazer o que aqui? Vou montar um gráfico. Eu vou marcar tudo e vou vir aqui no inserir gráficos recomendados. Vou escolher esse gráfico aqui de coluna agrupada mesmo, ok. Ele montou um gráfico, mas ficou um pouco confuso. Olha, o título, o mercado das cervejas veio para cá. A Antártica ficou aqui com os valores. Não tá bem o que eu queria. Não ficou legal? Vou apagar o gráfico. E vou resselecionar minha planilha agora, não incluindo o título, somente daqui do subtítulo aqui, ó, que tem os anos para baixo. Vou mandar fazer o gráfico de novo, ó, inserir gráficos recomendados, vou escolher o mesmo gráfico, ok. Agora ficou um pouquinho ajustado dentro do que eu queria. Como é que ele está aqui? Ele tem os anos aqui na legenda, então o azul, o ano de 2008, e as cervejas aqui, a Antártica, a Brahma, a Skol, a Kaiser, a Skol, a Skin Cariol e a Baden-Baden. Aqui eu estaria relacionando a cerveja com a sua produção em cada ano com as barras. Mas eu não queria bem isso, eu queria fazer o contrário. Eu queria comparar as cervejas embaixo e o ano aqui na parte de cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui. Eu vou clicar aqui no design do gráfico e escolher esse item aqui, ó, alterar linha em coluna. Vamos ver o resultado. Agora sim, ó, eu tenho o ano de 2008, qual foi a cerveja mais fabricada? Antártica, seguida da Brahma. E se eu olhar aqui agora em 2011, olha aqui, a Antártica perdeu aqui líder de vendas, a Brahma continua forte aqui, que manteve aí uma média melhor, e eu vejo aqui um crescimento, por exemplo, da Skin Cariol aqui, e uma queda drástica da Kaiser, por exemplo. Então, você vai observar que eu posso aqui alterar linha e coluna no meu gráfico. Cliquei em cerveja em relação ao ano em relação à cerveja. E simplesmente basta clicar quando não é o que você quer. Vou arrumar aqui o título. Cervejas. Posso mais uma vez aqui escolher um layout diferente para o gráfico. Posso mudar a padronagem de cores aqui, ó. Eu tenho um item aqui chamado layout rápido, altera o layout geral do gráfico, onde você pode escolher diferentes posições. Essa, por exemplo, com a legenda aqui do lado. Posso escolher aqui, ó, com a legenda em cima, o título diferente. Posso escolher aqui, conforme eu vou passando o mouse, vocês vão ver, olha essa que legal, ó, acompanha até a tabela lá, para você, por exemplo, exportar isso para um trabalho no Word, ou coisa do tipo, né? Lembrando que basta copiar e colar, como se fosse uma imagem qualquer, e você pode levar o gráfico para qualquer programa. Olha aqui que legal que ficou esse, com as barras meia encavaladas aqui. Eu vou deixar esse aqui que é bem diferente, ó, que tem a tabela junto. Vou aumentar ele um pouquinho mais. Uma coisa interessante aqui, que às vezes eu não quero ter o gráfico aqui, junto com a planilha. Eu quero ter o gráfico numa aba nova aqui, numa guia nova aqui embaixo, numa plan nova, né? Como é que eu faço? Eu clico no gráfico, mover gráfico. Cliquei aqui, mover gráfico, ele me pergunta para onde. Ó, para um objeto em cerveja ou para uma nova planilha? Eu vou colocar aqui, ó, para uma nova planilha. E vou dar um nome para essa planilha. Cerveja, underline, gráfico. Vou dar um OK. E olha que legal, ele criou aqui para mim uma planilha nova. Vou arrastá-la aqui para frente da cerveja. Então tem aqui cerveja, que é a minha planilha, e tem aqui
Cerveja Gráfico, o meu gráfico separado numa plan totalmente nova aqui. E se eu voltar aqui na planilha e alterar os dados, por exemplo, vou mudar aqui, ó. Vou fazer esse aqui 4%, esse 2%, esse daqui 26%, esse apenas 1%, e vou colocar aqui 38% e aqui apenas 5%. Vou só checar se o que eu fiz vai bater 100% aqui certinho, 100%, ok? E se vocês olharem no gráfico lá agora, o meu gráfico está alterado com as informações aqui novas que eu inseri no gráfico. Ou seja, eu mudo a planilha, ele automaticamente altera meu gráfico. Vamos lá aqui para a última planilha de exemplo, que é a planilha vendedoras, onde eu tenho aqui algumas vendedoras e uma quantidade vendida aqui. Vou selecionar minha planilha, vim aqui em inserir gráfico recomendado. Dessa vez eu vou usar um gráfico diferente aqui, esse gráfico de pizza, que vai fazer o que, na verdade? Vou dar um OK. Ele vai automaticamente distribuir uma porcentagem aqui, pensando que esse círculo é 100% para cada vendedora. Isso é automático, que colocou uma legenda para as vendedoras, a gente já sabe trabalhar com algumas ferramentas aqui. Eu vou mudar primeiro o layout do gráfico aqui, escolhendo, por exemplo, esse que é meio 3D aqui, bem legal. Vou escolher um layout diferente aqui, clicando em layout. Aqui eu posso colocar a porcentagem dentro do gráfico. Eu posso colocar o nome e a porcentagem ao invés de usar a legenda. Eu posso colocar aqui o nome e o valor. Eu posso colocar o nome. Eu posso colocar a porcentagem com a legenda. Eu posso colocar a legenda sem nada escrito. Eu posso colocar assim, ó, com a legenda em cima. Então eu vou escolher um aqui que eu acho que ficou mais interessante. Gostei desse. Ele está sem título. Vou clicar no botãozinho mais aqui, ó. Elementos do gráfico. Título do gráfico. Acima do gráfico. Um título eu vou escrever aqui, ó. Então eu coloquei aqui vendedoras. Posso movimentar esse título aqui para o canto. Movimentar. Abrir um pouco mais aqui o gráfico. Ou fechar, ó. Nota, eu tenho liberdade para brincar aqui. Posso fazer aumentar um pouquinho. Posso puxar o gráfico como um todo. Nota que eu posso brincar. Se eu quiser alterar o tipo de gráfico, eu posso vir aqui em alterar tipo de gráfico e, por exemplo, aqui escolher uma pizza diferente, ó. Por exemplo, uma rosca. E continuar a brincadeira aqui, ó. Cliquei no gráfico, clico seguro e arrasto para movimentar ele dentro do quadro. Se eu clico aqui dentro seguro, ó, eu posso destacar um elemento. Ou se eu clico no meio, seguro e arrasto, eu movimento ele dentro do branco. Clico aqui, seguro e arrasto para destacar mais um. E vou brincando com o meu gráfico aqui. E tá aí o meu gráfico vendedoras. Então é isso aí, vocês viram, o gráfico é uma ferramenta bem simples, bem intuitiva. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula, fazer todos os exercícios, se inscrever no nosso canal clicando aqui no logotipo no canto inferior direito da tela. E essas outras videoaulas você sempre vê no meu site, professorramos.com, compartilhando conhecimento. Aproveita e curte o nosso Facebook para ficar por dentro de todas as novidades na área de TI. E o curso completo você encontra lá no portal Aula EAD com direito a certificado. Até a próxima!